Olá, meus amigos, a graça e paz do Senhor Jesus para todos e vamos para mais um salmo. Hoje o salmo 126, um cântico de peregrinação que diz: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Um salmo de Davi, um salmo lindo. E esse salmo ele narra, a alegria do povo de Deus, dos hebreus, quando voltaram do cativeiro ali da Babilônia. Eles estiveram cativos durante 70 anos, Foi um período difícil para os hebreus. Eles tiveram que aprender a duras penas a serem um povo monoteísta, adorar um só Deus, porque eles acabaram que se adorando a vários deuses, e foi por conta de idolatria que eles foram levados cativos para a Babilônia, e ali passaram 70 anos naquele cativeiro, Ali eles foram tratados como escravos. O povo sofreu muito, foi um tempo difícil, mas aí chegou o tempo que Deus determinou, porque havia uma profecia de Jeremias que falava acerca desse cativeiro e o tempo que ele duraria, e justamente ele durou 70 anos. E depois o povo foi reintegrado, Os hebreus foram reintegrados a Sião, e aí eles cantam esse cântico dos degraus, esse cântico com muita alegria, esse cântico de peregrinação, quando dizem: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como quem sonha. Uma alegria tão grande que eles estavam, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E eu queria contemporaneizar esse texto falando que todos nós, recentemente passamos por uma espécie de Babilônia, o mundo inteiro, nós vivemos aí a pandemia do novo coronavírus, onde passamos cerca de 2 anos, mudamos todos os nossos hábitos. Nós tivemos que usar máscaras ao sair de casa, nós tivemos que nos isolar, houve lockdown e a gente ficou em casa sem poder sair, sem poder ter contato com familiares, sem poder sequer ir à igreja, Foi um tempo difícil onde a gente viveu tudo isso, onde a economia mundial ela ficou enfraquecida, onde houve muitas perdas, sobretudo de vidas humanas, que foi a maior perda foi essa, que a gente perdeu familiares, amigos, Quase toda a família tem um caso de óbito pelo o novo coronavírus. Foi um tempo muito difícil, mas esse tempo também está passando, graças a Deus, A gente está vendo agora, vivendo um novo momento, E nesse período agora que a gente está vivendo, que é o período do carnaval, a gente pôde ver aí todas as manchetes de jornais, de mídia, de internet, de televisão, Como o povo voltou às ruas, as agremiações, os blocos, o carnaval, a rua, Bateram seus próprios recordes de tanta gente que está por aí querendo celebrar, querendo festejar, querendo ir à rua. E eu fico pensando, se o povo que esteve cativo na Babilônia durante 70 anos, eles tiveram que aprender as lições do cativeiro, as lições de estar numa terra distante, sem o seu povo, sem a sua cultura, sem o seu trono, o seu Deus ali, sem o templo de Jerusalém. Como foi difícil para eles, e aí eles tiveram que aprender a duras penas o que é que Deus queria para a vida deles, porque nada acontece na história a nível mundial e também individual que Deus não esteja no controle. E a pergunta é: o que é que nós podemos tirar de tudo isso também que nós estamos vivendo agora, já que a gente passou pelo período mais crítico da pandemia e sobrevivemos? Aqui nós estamos, Graças a Deus, você que me ouve e me vê, a gente está sobrevivendo a tudo isso. E a pergunta que fica é: como vamos celebrar
Doravante, o fato do Senhor ter nos tirado desse cativeiro do coronavírus, ter nos tirado dessa pandemia, desse lockdown, da gente poder novamente botar a cara, né, na rua sem máscara, da gente poder abraçar os nossos irmãos, da gente voltar a cultuar a Deus no templo, da gente poder sair às ruas sem medo. O que a gente tem que aprender tudo isso? Eu acho que a primeira coisa é que a gente viu que a comunhão faz falta, a gente estar junto faz falta. Eu sempre comento com algumas pessoas, uma coisa é você cultuar a Deus na internet, pela televisão ou pelo celular, outra coisa é você estar ao vivo lá na igreja, abraçando, ouvindo a palavra de Deus, cantando, ouvindo os cânticos, é muito diferente. A mesma coisa é você falar com uma pessoa, com um familiar seu pela internet, né, fazer uma chamada de vídeo e você conversar, outra coisa é você abraçar a pessoa, você sentir o cheiro da pessoa, né, você ver o sorriso ali ao vivo, você poder tocar, é muito diferente. Então, a gente aprende que é importante a comunhão, é importante a gente estar conectado e juntos uns dos outros. A gente precisa valorizar mais isso, né? Eu espero realmente que a gente, como o povo que cantou e celebrou aqui, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este povo. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e resta-nos esse sentimento de gratidão, esse sentimento de reconhecimento, né? E a gente pensar quais lições que eu posso tirar de tudo isso que a gente viveu, o que é que eu posso melhorar como pessoa, como eu posso melhorar como uma dona de casa, como mãe de família, como esposa, como avó, como tia, como empregada, como funcionária de uma empresa, como é que eu posso melhorar? A pergunta é essa que fica no ar. Se os cativos da Babilônia tiraram lições acerca do cativeiro, acho que nós também devemos e precisamos refletir, né, sobre tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente experimentou e doravante como é que vai ser nossas relações a partir daí, do que a gente sentiu falta, né, do que a gente deixou de viver e agora a gente volta para a vida comunitária com esse pensamento de amar o próximo, de respeitar o próximo, o espaço do outro, da gente amar o próximo, da gente viver em comunhão com as pessoas, de pararem as guerras, sobretudo as guerras que muitas vezes acontecem por coisas tão pequenas, né, que a gente deve valorizar a comunhão e o amor uns com os outros. O Salmo 126, que é um salmo de Davi, termina com os versículos 5 e 6, dizendo assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. E a gente encerra esse Salmo 126 pensando nisso, né? Essa semente que ele está falando aqui é a palavra de Deus. Quantos missionários e missionárias saem aos campos para semear a palavra nas dificuldades, nas lutas, nas incertezas, né? Saem chorando para semear a palavra, mas a promessa é que voltarão com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus molhos, trazendo os resultados. E todos nós que nos dispomos a semear essa palavra de Deus, a anunciar a palavra de Deus, chorando, sofrendo, seja como for, a gente também vai colher os frutos da vitória. Que Deus abençoe você, eu desejo que você tenha uma rica semana e eu gostaria ainda de fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra tão rica que Ele nos deu. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo Salmo 126, por tua palavra que está aqui, que foi escrita por Davi há tanto tempo atrás, Pai. Te louvamos porque o Senhor restaurou a sorte do teu povo hebreu, trazendo de volta, Senhor, a Sião. E assim nós te louvamos também, porque essa pandemia do novo coronavírus está estabelecida, Senhor, e nós estamos voltando, Senhor, a respirar, a ter vida normal. Nos abençoa, nos guarda, nos dá, Senhor, que possamos tirar lições e lições preciosas de tudo o que vivemos nesses 2 anos, Senhor, de pandemia. Que a nossa vida possa ser diferente doravante, Senhor. Que nós possamos valorizar a comunhão, o partir do pão, estar perto com as pessoas que a gente ama cada vez mais. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que vai ver esta mensagem, que vai ouvir. Ó Deus, que a sua paz seja invadida para a casa, Senhor, o lar de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, eu desejo uma boa semana a todos, descansem e até o próximo salmo, até a próxima meditação, até a próxima semana com a graça de Deus. Um grande beijo, tchau, tchau.